Gente, nós vamos falar agora no nosso programa aqui na TV Assembleia Legislativa sobre Previdência Social. Esse é um assunto que interessa muita gente porque nós vamos falar principalmente sobre fake news, aquelas notícias mentirosas e, é claro, também a gente vai falar um pouco de golpe, que é diferente. Não é isso? Professor, advogado Jefferson Maleski, advogado previdenciarista, está com a gente aqui. Está tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, é um prazer estar de volta aqui, falando sempre desse assunto de direito previdenciário que é importante sempre para todos. É diferente, né? A fake news do golpe, né? Exatamente. A gente precisa aprender a diferenciar porque o golpe, ele visa a pessoa perder algum dinheiro, ele quer tomar algum dinheiro da pessoa. Já a fake news, ela é aquele site que divulga notícias inverídicas, notícias com títulos bem chamativos para caçar cliques. Ele é monetizado quanto mais pessoas clicam nele. Então ele vai colocar um título lá, o presidente aprovou uma nova aposentadoria, um novo benefício, saiba como você pode conseguir. A pessoa vai lá, curiosa, clica e ele sai ganhando. E as informações lá, às vezes podem estar corretas, às vezes podem estar erradas. Tá certo. Tá tendo muita notícia falsa? Quais, por exemplo, a gente pode citar? Temos várias, né? Só duas para destacar aqui. Uma que é bastante comum é a notícia que a gente vê falando de uma nova aposentadoria a partir dos 55 anos que o governo Lula aprovou. Esse daí é uma enganação. Isso é mentira. É mentira. É mentira. Por quê? Porque não foi aprovado nada novo agora. A gente tem dois tipos de aposentadoria aos 55 anos que já existiam ou, pelo menos, começaram a existir a partir da reforma de 2019. A primeira aposentadoria aos 55 anos é para mulher rural. Mulher trabalhadora rural precisa ter 55 anos e também 15 anos de trabalho rural. Essa já existia desde 91. A segunda aposentadoria, e essa foi colocada um requisito etário na reforma, que foi para a pessoa que trabalha exposta a agente nocivo de grau grave. Ela vai trabalhar 15 anos expostas a esses agentes nocivos e daí vai poder aposentar aos 55. Mas pouquíssimas pessoas... Seria com veneno, combustível, essas coisas assim? É só o minerador que trabalha dentro da mina. Só o minerador? Só esse que se encaixa nesse tipo. Então a pessoa entra lá pensando que é para todo mundo, né? Qualquer pessoa pode se aposentar com 55 anos e vai ver que não é bem assim. Tem que ser minerador que trabalha 15 anos dentro da mina e o requisito etário agora, 55 anos. É porque a gente vê muitas situações dessa, né, doutor Jefferson? Muitas vezes as pessoas têm costume de não ler a matéria. Ela pega a manchete ali, pega aquilo e transforma aquilo numa verdade, né? A gente precisa ler mais, né? Isso. E mais importante do que ler é prestar atenção no veículo de comunicação que você está acessando. Tem que ser um veículo de procedência, tem que ser um veículo de confiança. Um site que você nunca ouviu falar, um site que tem um domínio desconhecido, que está cheio de propagandas, a notícia começa a ficar meio duvidosa, né? Você começa ainda a divulgar aquele link para outras pessoas, vira como se fosse um incêndio de notícias falsas e vai se propagando, tanto é que acaba virando uma bola de neve que é difícil depois de controlar. Eu, por exemplo, quando tem alguma informação que muitas vezes, né, sai notícia, vamos pegar um exemplo clássico, né? Morreu fulano de tal, né? Aí você pega também nesses sites, essas coisas todas que a gente não conhece, na hora eu faço uma pesquisa naqueles veículos de comunicação tradicionais que a gente sabe, que a gente confia, e a gente faz aquela pesquisa para saber se realmente aquilo aconteceu, antes de postar a informação, né? As pessoas têm que fazer isso também, né, doutor? Exato, tem que ir nos sites mais confiáveis, né? Aqueles sites que a pessoa costuma já visitar para conhecer ou até mesmo procurar informação. Falar assim, se tem um ou dois sites falando, são os principais de comunicação? Um outro tipo de fake news que volta e meia reaparece. O pagamento do 14º salário para os aposentados e pensionistas. Essa aí é tradicional, né? Esse já existe há décadas e ainda continua reaparecendo e o pessoal ainda acreditando. Não existe nem projeto de lei tratando desse assunto em pauta no Congresso Nacional. Então, a pessoa vem, nossa, vai ter 14º, já vou gastar o dinheiro. Não faça isso. Não confie, porque você vai acabar se dando mal.
Tá certo. E tem também aquela questão da revisão da vida toda, que sempre surge, né? Ah, você pode pedir a revisão da sua aposentadoria. Também surge muito essa situação, né? Algumas revisões, elas existem, elas são verídicas, mas o jeito que se vende elas nessas reportagens, nessas matérias caça-cliques, é que de um jeito errado. Sim. Justamente para atrair a atenção da pessoa, ela vai ver lá, por exemplo, ela não tem direito. Então, por exemplo, a revisão da vida toda, ela ainda está sendo julgada no STF, apesar de algumas pessoas já considerarem que ela morreu por causa de uma decisão em 2 ADIs do STF. Mas o que se vende, como é que se venderia isso numa reportagem? Você tem direito a ganhar R$2.000, R$3.000 a mais na sua aposentadoria. É assim que se vende uma reportagem caça-cliques. E a pessoa vai lá, clica e vai ver, está falando da revisão da vida toda, que não é para todos. Vamos fazer o seguinte, então vamos falar a verdade aqui, vamos lá. Primeira coisa, 14º salário, esquece, não tem nem projeto. Não tem nada pautado para ser julgado. Tá. Aposentadoria, qual é o tempo para se aposentar mesmo? Você falou 2 situações, a mulher trabalhadora rural 55, quem trabalha em Minas 55. O restante é? O restante vai ter que seguir as regras que são diversas, né? Mas geralmente homem a partir de 63, 65 anos, mulher a partir de 62 para cima. Então, geralmente nessa faixa. Antes disso, tem que verificar se encaixa uma regra de pontuação, uma regra de idade mínima, para ver se a pessoa consegue cumprir os requisitos. Tá certo. Nós falamos das fake news, das notícias mentirosas. Agora tem um golpe também, né, doutor? Tem o golpe. Muitas pessoas podem se aproveitar da fake news para dar o golpe. E como ela faria isso? Ela pega os dados da pessoa, por exemplo, uma fake news que fala lá de você tem direito ao benefício. E já aparece alguém mandando um link falando, olha, aproveite que agora tem esse benefício novo, clique aqui e preencha seus dados. A pessoa vai tentar pegar os dados dela. Como se fosse o INSS ou não? Como se fosse alguém que vai ajudar, o INSS, ou uma instituição, uma associação que possa ajudar aposentados. Então, os dados do aposentado, os dados do servidor, eles valem ouro na mão dos golpistas. Então, não passe seus dados para qualquer pessoa. Não clique em links enviados pelo SMS, pelo WhatsApp, por e-mail, ligações agora. A gente recebe golpes por ligações com gravações, né? Pessoas falando, olha, nós estamos aqui com um crédito para você de tantos R$1.000. Clique 2 se você quer falar com um de nossos atendentes. É golpe, gente, né? Não, e nesse caso do Disque 2, os bandidos estão tão espertos, o Hugo Duarte daqui a pouco vai participar e está acompanhando com muita preocupação, porque veja bem, às vezes quando você diz que o 2, eles fazem até aquela demora, né, para te dizer que é realmente uma ligação correta e deixa aquela demora, você esperando até que aparece alguém, não é isso? Para dar aquele sentido de verdade, não é, né? É a central telefônica do crime, do golpe. Né? Eles fazem uma central telefônica fake para enganar a pessoa. É aquela história, né? Eu sempre brinco, falo assim, gente, para você manter contato com o INSS é até difícil quando você procura. Agora, o INSS não vai procurar a gente, né? Ainda mais por WhatsApp, né? Às vezes tem algumas situações que o INSS fala com a gente pelo SMS, mas aí é situação bem específica, né? Algumas situações, por exemplo, se você já deu entrada, já procurou o INSS, por exemplo, para marcar uma perícia. Em algumas cidades do interior, a própria agência já manda um SMS, entra em contato com o seu telefone de contato que está lá na perícia. Só para dizer qual o horário que foi marcado, qual o dia que foi marcado, mas nunca para pedir dados. Ele nunca vai pedir dados, pedir informações. Inclusive, tem um golpe que é importante você que está acompanhando ficar atento, porque as pessoas falam assim, às vezes as pessoas te ligam, esses golpistas ligam, falando o seu nome, elas têm o seu CPF e elas têm, inclusive, a causa que você, por exemplo, entrou na justiça, porque isso é público, né, doutor? O golpista pode entrar lá e pegar todos os dados e ligar para a pessoa. As informações processuais geralmente são públicas, aquelas que correm em segredo de justiça são exceções.
E se são públicas, qualquer pessoa pode consultar. Os golpistas fazem o que para extrair esses dados? Eles usam robozinhos de mineração de dados. Então, a mineração de dados hoje, com a evolução da tecnologia, ela está muito avançada. Eles entram lá em um robozinho, em um dia de trabalho, ele gera uma lista de diversas pessoas com processos, telefone, pega todos os dados da pessoa dentro do processo. Tá certo. Eu queria muito agradecer o professor, aliás, o advogado Jefferson Maleski, advogado previdenciarista, por explicar para a gente aqui essas questões todas que interessam a você, tá certo? Que sempre busca informações previdenciárias. Dr. Jefferson Maleski, muito obrigado ao senhor. Boa semana. Para todos nós. Tá certo. Um abraço, gente.